mas os meus recursos econômicos estavam diminuindo tão alarmantemente que, muito contra a vontade e porque, na verdade, queria terminar as minhas investigações em Washington, tive de resistir e adiar aquela visita a Xixém para outro momento. Um ano depois, em dezembro de 1982, ao voltar ao México para a apresentação do meu livro O Mistério da Virgem Guadalupe, verifiquei com algum espanto que se me tivesse deslocado naquela altura até o Yucatán, a minha visita teria sido inútil. Segundo me confirmaram as autoridades locais, Laurencio e sua mulher tinham deixado a cidade de Chichén Itzá pouco depois do falecimento do major. E, ainda que se não desistisse de os localizá-los, até este momento continuaria sem notícias do fiel companheiro do ex-oficial da Força Aérea Norte-Americana. Também não é preciso dizer que os meus primeiros passos daquele inverno de 1982 foram encaminhados para a localização do túmulo do meu amigo. Ali, diante da modesta cruz de madeira, tive com o major o meu último diálogo, agradecendo-lhe que tivesse posto nas minhas mãos o seu maior e mais precioso tesouro. Ao caminhar novamente por Washington, a minha primeira preocupação não foi Benjamin. Sentado na cama do quarto do meu novo hotel, nessa altura muito mais modesto que o Marriott, estendi em cima da colcha todo o meu capital. Depois de um rigoroso exame, as minhas reservas ascendiam a um total de $75 e 1.500 pesetas. Embora a tragédia parecesse inevitável, não me deixei abater pela crua realidade. Dispunha ainda dos cartões de crédito. Durante aqueles dias limitei a minha dieta a um pequeno almoço o mais sólido possível e um copo de leite com um modesto sanduíche à hora de me deitar. A verdade é que, absorto nas pesquisas, e dado que também não sou homem de grandes apetites, aquilo não foi para mim excessivamente penoso. A minha grande obsessão, embora pareça mentira, foram os táxis. Isto, sim, minou, e de que maneira? O meu exíguo pecúlio. Chave ritual conduzem a Benjamin. Esta segunda frase no código cifrado do major foi uma cruz que me atormentou durante 4 dias. Nesse tempo, tal como tinha previsto antes da minha partida de Washington, empenhei-me de corpo e alma na consulta de enciclopédias e de listas telefônicas da capital federal, assim como nas correspondentes visitas às estações de trem, central dos Correios e aeroportos do Lise Nacional. Os serviços de depósito das estações foram riscados da minha lista, à vista da sensível diferença entre as chaves utilizadas nos referidos depósitos e a que estava em meu poder. Por outro lado, nos aeroportos não existiam os supostos armários, pelo que o meu interesse acabou por se fixar nos cofres particulares dos bancos e nas caixas postais. Estas duas últimas hipóteses pareciam mais lógicas, se quisesse guardar qualquer coisa de valor. E comecei pelos bancos. Folheei a longa lista de sedes e sucursais da cidade, não encontrando nenhuma só pista que mencionasse ou referisse o nome Benjamin. Por outro lado, e segundo pude verificar pessoalmente, se o major tivesse encerrado a sua informação num dos cofres de segurança de qualquer daqueles bancos, nem eu nem ninguém poderia ter acesso, por não dispor da correspondente documentação que o identificasse como legítimo proprietário ou locador da caixa. Em alguns casos mesmo, estas medidas de segurança viam-se reforçadas com a existência de uma segunda chave, na posse do responsável ou vigilante da casa forte do banco. Não obstante, e para que nada ficasse por apurar, iniciei uma última e dupla investigação. Eu conhecia a identidade do major, e comecei a servir-me de uma série de recursos e contatos, a nível da Embaixada Espanhola e do próprio Pentágono, a fim de esclarecer se o falecido militar norte-americano tinha algum parente em Washington. Aquilo, em todos os aspectos, foi a minha maior imprudência, a julgar pelo que sucederia 2 dias depois, a segunda frente, a que, graças a Deus, concedi maior dedicação, consistiu em obter os endereços das 2 centrais e 58 estações de correios na cidade. Na US Postal Service, Headquarters, que é o cérebro central do serviço dos correios de todo o país, um amável funcionário estendeu na minha frente a longa lista de estações postais de Washington D.C. Ao inclinar-me para estudar a citada relação, em busca de algum indício sobre o misterioso nome de Benjamin, os meus olhos não puderam passar da primeira estação.
Tive um sobressalto. Na lista, via o seguinte: Box. Nós. 999, Benjamin Franklin. Está. Washington DC 20.044. Tomei nota daqueles elementos, sem poder evitar que a mão me tremesse numa mistura de emoção e nervosismo. Fumei um cigarro, para me acalmar. Tinha de estar absolutamente certo de que era aquela tão desejada pista. E percorri as 60 quadras com uma meticulosidade que eu próprio não consigo explicar. Com surpresa, descobri que o nome de Benjamin Franklin se repetia 3 vezes mais, nas estações 14, 19 e 33. Nos restantes serviços dos Correios de Washington, o nome Benjamin Franklin não figurava. Mas havia uma coisa que eu não conseguia compreender. Para que 4 serviços de correio na rua Benjamin Franklin? Na estação número 14, o cabeçalho tinha os números 6.100, 6.199. O da estação 19, os números 7.100, 7.999 e o último, na estação 33 era precedido pela numeração 14.001, 149, 99. Dirigi-me novamente ao funcionário e pedi-lhe que me explicasse o significado daquela numeração. A resposta, clara e concisa, dissipou as minhas dúvidas. São 4 estações, correspondentes a outros tantos P-Box, ou apartados dos Correios. Na primeira da lista, como o senhor vê, figuram os apartados compreendidos entre os números 1 e 999, inclusive ambos. Suponho que até aquele dia nunca o funcionário dos Correios tinha recebido um obrigado tão efusivo e feliz como o meu. Desci 3 a 3 os degraus da escadaria da gigantesca US Postal Service e corri como um meteoro para o primeiro táxi que vi passar. Era meio-dia do 4 de novembro de 1981. Enquanto me aproximava da rua Benjamin Franklin, disposto a aproveitar aquela rajada de boa sorte, voltei a chave do major. Começava agora a ver claramente. A minha chave e o ritual, quer dizer, o número 21, conduzem a Benjamin. Casualmente, dos 60 serviços dos Correios de Washington, só existe um na rua Benjamin Franklin. E, curiosamente também, naquela estação, e só naquela, se encontrava o apartado número 21. Se tivermos em conta que os 60 serviços somavam em 1981 mais de 24.000 apartados, a que conclusão podia chegar? Mas, no meio do trajeto, a minha alegria caiu num poço. Tinha-me esquecido da chave no hotel. Neste caso, a minha franciscana prudência fizera-me dar um passo em falso. Vi as horas. Não tinha tempo de voltar ao hotel e ir depois à estação dos Correios. Mal-humorado, entrei nos serviços, disposto pelo menos a dar uma olhadela. Perguntei pela venda de selos e, com a desculpa de escrever alguns bilhetes postais, vadiei durante pouco mais de 15 minutos pelas imensas e luminosas salas. No primeiro andar, numa parede de mármore negro, alinhavam-se centenas de pequenas portas metálicas, de uns 12 centímetros de largo, com os seus correspondentes números. Estava ali o meu objetivo. Felizmente para mim, o movimento de pessoas era tal que o policial negro que vigiava aquele primeiro andar não reparou os meus movimentos. Antes de sair, fiz uma breve inspeção às caixas, detendo-me uns segundos diante o número 21. Por um momento tive a sensação de que era alvo de dezenas de olhares. O orifício da fechadura parecia corresponder, pelo seu reduzido tamanho, ao de uma chave como a que eu guardava. Ao retomar ao hotel, percebi que os bilhetes postais continuavam nas minhas mãos suadas. Nem Ana Benítez, nem meus pais, nem Alberto Schomer, nem Raquel, nem Castillo, nem Glória de Larra chegando alguma vez a receber tais lembranças. Naquela tarde, no último esforço para me descontrair, fui a um museu do espaço, na Alameda de Jefferson. Apesar da iminente, e aparentemente simples, fase final da minha pesquisa, as dúvidas tinham aumentado. E se estivesse enganado? E se aquele apartado dos Correios não fosse o que procurava com tanto empenho? A verdade é que estava chegando aos limites das minhas possibilidades. Aquelas, tinha a certeza, eram as minhas últimas horas nos Estados Unidos. Se não conseguisse resolver o dilema, teria de esquecer o assunto durante muito tempo.
Sentado no hall do museu, inevitavelmente só e como uma angústia capaz de matar um cavalo, sentia falta de alguém com quem partilhar aqueles momentos de tensão. No centro da sala, uma comprida fila de turistas e curiosos aguardava pacientemente a sua vez para passar diante da urna em que se exibe um fragmento de rocha lunar, não maior que um cigarro. Um segundo troço, muito mais reduzido, fora incrustado junto da vitrina. E, como se fosse uma relíquia sagrada, cada visitante, ao passar em frente da urna, passava os dedos pela negra e desgastada pedra. Distraidamente, abri o meu caderno de notas e fui descrevendo o que observava. E, naturalmente, acabei por cair na chave do Major. Mas, desta vez, fixei-me no original, na versão inglesa. O meu péssimo costume de sublinhar, desenhar e fazer mil rabiscos nos livros ou apontamentos que manejo, ia sacudir-me daquela profunda tristeza. Na realidade, tudo começou como um jogo, como um simples e inconsciente alívio da tensão que suportava. Sei de muitas pessoas que, quando falam ao telefone, meditam ou, simplesmente, conversam, acompanham as suas palavras ou pensamentos com os mais absurdos desenhos, linhas, círculos, etc., traçados em qualquer folha de papel. Pois bem, como disse, naqueles instantes dediquei-me a enquadrar, sem ordem nem coerência, algumas das palavras de cada uma das 5 frases que formavam a mensagem cifrada. Quis a sorte, ou não era a sorte, que eu fechasse em variados retângulos, entre outras, as primeiras palavras de cada uma das frases da chave. Com a continuação, insistindo naquele passatempo, distraí-me a atravessá-los com outras tantas linhas verticais